O níquel foi o último elemento a ser considerado essencial na nutrição das plantas. Você conhece o papel do níquel na fisiologia das plantas? Assista esse vídeo até o final para compreender esses efeitos do níquel na fisiologia das plantas e também para conhecer os teores críticos de níquel que nos auxiliarão na adubação desse nutriente. Bem-vindos ao Unity Atualiza, uma iniciativa da Unity Agro que tem como objetivo levar aos produtores rurais e agrônomos os resultados da pesquisa científica mais recente e relevante para a produção agrícola. Meu nome é Flávia, eu sou agente de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Unity Agro. O link do artigo de hoje vai ficar disponível aqui na descrição do vídeo para quem tiver interesse em acessar o material na íntegra. No módulo de hoje, abordarei o artigo que tem como título em uma tradução livre Como a adubação de níquel afeta um genótipo de soja responsivo, um estudo de dose. Esse trabalho foi desenvolvido por Douglas Freitas e colaboradores na Universidade Federal de Lavras. Esse artigo foi publicado na revista Plant and Soil no ano de 2019. O objetivo com esse trabalho, então, foi avaliar os efeitos da adubação com níquel na nutrição, fisiologia e crescimento das plantas, além de verificar o efeito do níquel no metabolismo do nitrogênio e no processo de fixação biológica de nitrogênio em um genótipo de soja responsível. Então, é importante a gente compreender qual é o papel do níquel na fisiologia e no metabolismo das plantas de soja para a gente poder adequar a adubação de níquel nessa cultura. Para desenvolver esse trabalho, os autores então conduziram um experimento em casa de vegetação, utilizando um cultivar de soja TMG 2158, que eles já tinham feito um trabalho anteriormente, verificando que esse cultivar é responsivo à adubação de níquel. Eles utilizaram então um solo para esse experimento, um latossolo vermelho-amarelo distrófico típico, com 74% de areia, 3% de silt e 23% de argila. Além disso, esse solo apresentava um pH em água de 6 e o teor de níquel nesse solo era de 0,1 mg por quilo. Bom, os tratamentos que os autores realizaram nesse trabalho foram 6 doses de níquel no solo: 0, 0,25, 0,5, 1, 3 e 9 mg de níquel por quilo de solo. A fonte de níquel utilizada nesse trabalho foi o sulfato de níquel, e quando as plantas estavam entre as fases R1 e R2, foi feita a coleta tanto do material da parte aérea quanto das raízes e nódulos para verificar então o efeito do níquel no crescimento das plantas, e na parte de nodulação. Agora, falando dos principais resultados encontrados nesse trabalho, eu vou iniciar falando aqui do índice de SPAD, que é uma forma indireta de determinar o teor de clorofila nas folhas. Os autores verificaram então que com o aumento da dose de níquel aplicada no solo, houve um aumento do índice de SPAD, chegando aqui ao máximo do índice de SPAD com a aplicação de 3 mg de níquel por quilo de solo. Além disso, eles avaliaram a fotossíntese e a taxa de transporte de elétrons, que indica aí o potencial de fotossíntese da planta. Então, eles viram que novamente aqui, com a aplicação de 3 mg de níquel por quilo de solo, foi quando teve esse maior potencial de fotossíntese nas plantas de soja. E na dose de níquel aqui, de 9 mg de níquel por quilo de solo, teve uma redução no potencial de fotossíntese, então indicando que essa dose já causaria uma fitotoxidez nas plantas. Os autores, então, fizeram uma fotografia dos folíolos de soja em cada dose de níquel aplicada e verificaram que na dose de 3 mg de níquel por quilo de solo havia um maior desenvolvimento do folíolo da soja, enquanto que na dose de 9 mg de níquel por quilo de solo havia uma redução
no crescimento, no desenvolvimento desse folíolo e começou a aparecer também sintomas de toxicidade nesses folíolos. E é claro que esse maior desenvolvimento e maior fotossíntese na dose de 3 mg de níquel por quilo de solo refletiu no desenvolvimento das plantas, né? Aqui aumentando a massa seca da parte aérea e da raiz na dose de 3 mg de níquel por quilo de solo. E isso refletiu em produtividade. Então, novamente, né, houve uma maior produtividade da soja, dos grãos de soja, com a aplicação de 3 mg de níquel por quilo de solo. Além desses fatores, os autores avaliaram então o efeito do níquel no metabolismo do nitrogênio. Então eles começaram avaliando aqui a atividade da urease. A urease é uma metaloenzima responsável por fazer então a conversão de ureia a amônia para ser metabolizado, para esse nitrogênio ser metabolizado pelas plantas. Então o níquel ele é um componente dessa urease. E novamente os autores verificaram que com o aumento da dose de níquel aplicada no solo, houve um aumento da atividade da urease, atingindo o máximo com a aplicação de 3 mg de níquel por quilo de solo. A concentração de ureia, ela reduziu com a aplicação de 3 mg de níquel por quilo de solo, porque para a ureia ser metabolizada pela planta, ela precisa ser convertida em amônio, ou seja, reduziu o teor de ureia nas folhas e aumentou a concentração de amônia. Então, mostrando realmente essa maior atividade da enzima urease nas folhas, contribuindo então para o metabolismo do nitrogênio nas plantas de soja. Além disso, o níquel teve um efeito muito positivo na nodulação das plantas. Então, foi avaliada a atividade da nitrogenase, que é a enzima responsável então por fazer a fixação do nitrogênio atmosférico, que é a conversão para amônia, e eles observaram um aumento na atividade dessa enzima, também com o aumento das doses de níquel no solo, atingindo o máximo aqui com a aplicação de 3 mg de níquel por quilo de solo. Então, por que isso aconteceu? Porque o níquel ele é componente de uma outra enzima que chama hidrogenase. E a hidrogenase, ela consegue recuperar a energia perdida nesse processo de fixação biológica do nitrogênio, então potencializando, aumentando aqui a atividade da nitrogenase. Além disso, houve um aumento na quantidade de nódulos por planta, também na dose de 3 mg de níquel por quilo de solo, e a massa seca desses nódulos também foi maior nessa dose de níquel aplicada. Bom, aqui os autores trouxeram então uma foto desses nódulos em cada dose de níquel aplicada e verificaram aqui o maior desenvolvimento desses nódulos com a aplicação de 3 mg de níquel por quilo de solo. E para finalizar esse trabalho, os autores então trouxeram os teores críticos de níquel no solo e na folha. Então eu vou iniciar aqui pelo teor crítico de níquel no solo. Eles verificaram que a faixa adequada de níquel no solo é de 1,9 a 2,4 mg de níquel por quilo de solo, o que corresponde a uma aplicação de níquel de 3,2 a 4,2 mg de níquel por quilo de solo, sendo que teores no solo acima de 2,6 mg por quilo já começa a haver um efeito de toxicidade desse níquel. E o teor crítico, então, nas folhas, ele foi considerado adequado aqui na faixa de 1,8 a 2,2 mg de níquel por quilo de massa seca, o que corresponde de 3 a 4 mg de níquel aplicado por quilo de solo, e teores nas folhas acima de 2,3 mg por quilo de massa seca já também começa a ocorrer os sintomas de fitotoxicidade. Bom, para concluir esse trabalho, então, os autores determinaram, verificaram que realmente essa dose de 3 mg de níquel por quilo de solo beneficiou tanto a fisiologia, quanto o crescimento
dessas plantas, além da contribuição do níquel no metabolismo do nitrogênio e os benefícios proporcionados na fixação biológica do nitrogênio. Esse trabalho é muito relevante para a agricultura, pois ele não traz apenas o papel do níquel nas plantas, ele mostra também os teores críticos de níquel no solo e nas folhas, o que nos auxilia no manejo da adubação desse nutriente. Curta esse vídeo e compartilhe com quem você acha que possa ter interesse nesse assunto e deixe aqui nos comentários caso você tenha alguma dúvida. Se inscreva também no nosso canal para ter acesso a esse tipo de conteúdo. Nos vemos em breve em mais um Unity Atualiza. Tchau, tchau!